Eu cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua. Estamos aqui para beber da palavra da verdade e nos edificar por ela. Hoje nós vamos ver, o tema está aí no vídeo, é que durante o período em que desenvolvemos o tema sobre os 6 milagres, nós percebemos que há necessidade de esclarecer que a ação de Yahweh na vida do ser humano não começa quando ele aceita Yahushua, não. Desde a eternidade que Yahweh opera a favor das pessoas antes mesmo de elas estarem no ventre materno. Portanto, é preciso lembrar que esse mover, essa ação de Yahweh nas pessoas antes de elas aceitarem Yahushua, é o que faz elas aceitarem. A palavra diz que Yahweh é amor. Vamos ver, 1 de João, no capítulo 4 e no verso 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Yahweh, pois Yahweh é amor. E no verso 16 diz: e nós conhecemos e cremos o amor que Yahweh nos tem. Yahweh é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Yahweh e Yahweh nele. Então, Yahweh faz os milagres acontecerem no momento da conversão ao Salvador Yahushua, mas ele já vem trabalhando há muito tempo para que uma pessoa se converta. Existe um trecho na palavra onde o próprio Yahushua nos diz que antes mesmo de que o mundo existisse, ele já existia. E ele diz no livro de João, no capítulo 6 e no verso 44, veja João 6, 44, que maravilha de trecho aqui, olha. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Note, Yahushua está dizendo aqui que quando uma pessoa chega a se converter, foi Yahweh quem levou aquela pessoa a aquela situação. Que situação? Abrir a boca e confessar Yahushua. Porque se Yahweh não agisse na vida dos seres humanos, Satanás, que tem ódio de todo ser humano, Satanás tem tanto ódio do ser humano que a Bíblia diz que ele, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. De forma que não há nenhum ser humano na face da terra que não seja odiado por Satanás, pelos demônios e pelas pessoas que não se convertem ao Salvador Yahushua. Por quê? Porque luz não se une com trevas. Quem não se converte é trevas. E quem se converte é luz. A razão é muito simples. Então veja que ele diz aí: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Uma pessoa, quando está no ventre materno, eu quero que você preste muita atenção a isso aí, porque existe um engano, as pessoas pensam que, e até existe um evangelho sendo pregado aí, dizendo que Yahweh só opera na vida de uma pessoa depois que ela se converte, e isso não é verdade. A gente pode ver em Zacarias, no capítulo 12 de Zacarias, e no verso 1, sentença pronunciada por Yahweh contra Israel.
Fala Iarro, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Então nota que Iarro já trabalha pelo ser humano desde a sua formação. Quando ocorre a relação sexual do homem com a mulher, ali o óvulo e o espermatozoide se unem e formam o corpo, a parte material do ser humano. O espírito não vem do homem, não vem da mulher. O espírito é Iarro quem coloca. A Bíblia está dizendo aqui, Zacarias 12:1, e colocou e formou o espírito dentro nele. Então, desde a sua formação, o momento em que você foi formado, Iarro, que é amor, já estava com muito amor, por amor e em amor, colocando um espírito dentro do corpinho do bebê que está se formando no ventre materno. Ele faz isso por amor, porque ele ama. E essa formação não se resume ao espírito. Outras dimensões também, por exemplo, a própria formação do corpo. Quando ocorre a relação sexual, o homem injeta na mulher milhões, centenas de milhões de espermatozoides. É Iarro quem escolhe qual daqueles espermatozoides irá fecundar. Dentre centenas de milhões, Iarro, por amor a você, escolheu você. Todos os outros espermatozoides morreram. Então Iarro permitiu a morte de muitos para você ser escolhido. Então Iarro, quando uma pessoa se converte, Iarro já começou a operar nela desde a formação. E eu quero que você entenda que o amor de Iarro, ele é tão grande, tão imenso, que mesmo quando eu e você erramos, fazemos mal, ele não cessa o seu amor por nós. O amor dele por nós não diminui, não. O que diminui é o nosso amor por ele, se é que tem. Você está entendendo? Então a base da causa, ou seja, a causa real da operação dos 6 milagres é o amor que Iarro tem pelo ser humano. Então ele vem operando, escolhe o espermatozoide. Ali, quando o bebê está se formando, a designação da cadeia genética, aquilo não acontece por acaso. A definição de se o olho do bebezinho vai ser azul, se o cabelo vai ser de tal cor, se o narizinho vai ser muito puxado, é Iarro quem determina. Nada ocorre na cadeia genética se Iarro não tiver com intervenção direta. Então, na formação, ele já nos ama. E quando a gente vai no livro de João, no capítulo 3 e no verso 16, porque Iarro amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na eternidade, antes que o mundo fosse formado, antes que o planeta fosse formado, Yahushua já existia. E existia como filho. E lá, desde a eternidade, Iarro já designou que ele, o filho dele, viria para nos salvar por amor a nós, por causa do amor de Iarro pela nossa vida. Isso é fundamental. Então nota que a manifestação do amor de Iarro em um ser humano, antes mesmo de ele se converter, é uma coisa tão intensa, mas é oculta. As religiões ocultaram isso de nós. E você precisa lembrar que você é amado.
Se você é convertido, você é amado por Yahushua. Se você não é convertido, você é amado. Existe uma diferença. E eu quero lembrar aqui com você em Romanos, capítulo 5, no verso 5, onde está dito assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Yahweh é derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós vimos que no milagre 4, um fenômeno, um milagre que acontece é o Espírito Santo vir habitar na pessoa. E aqui está dito que é através do Espírito Santo que Yahweh derrama amor no nosso coração. Então Yahweh ama todas as pessoas, sejam as boas, sejam as más. Agora, a pessoa que se converte, ela aprende, passa a amar outras pessoas, porque esse amor é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. E é aí que começa o amor do ser humano por Yahweh, o amor de um ser humano por outro. Sem o Espírito Santo em nós, nós não podemos amar. E eu quero que vocês fiquem esclarecidos sobre este fato. Então, antes de a pessoa se converter, ela não pode amar, ela não consegue amar. Por quê? Porque Satanás não deixa. Satanás tem posse, tem domínio, tem governo sobre a pessoa. Mas a conversão, naqueles 6 milagres, Yahushua opera e impede, tira de Satanás a legalidade e o direito que Satanás tem de operar no ser humano, porque na cruz, no madeiro, com o sangue dele e a vida dele, Yahushua pagou o preço para que Satanás não tivesse mais direito de agir, de dominar, de governar uma pessoa depois que ela se converte. Então nota que o trabalhar de Yahweh na vida de um ser humano, antes de ele se converter, é uma coisa muito intensa, é uma coisa grandiosa. Aqui também no livro de Romanos, quero que você veja, Romanos capítulo 5, nós vimos o verso 5, agora veja o verso 8, mas Yahweh prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter o Messias morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nota que Yahushua não morreu porque alguém se tornou bonzinho e porque se tornou bonzinho ele deu a vida por esses que se tornaram bonzinhos. Não. Ele morreu por nós, ele deu a vida, deu seu sangue por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos dele. Entenda isso em nome de Yahushua, porque a ação que Yahweh faz na vida das pessoas, está vendo os pecadores por aí, o mundo inteiro no pecado, e Yahweh está amando estas pessoas. Agora, uma coisa é certa, apesar de Yahweh estar amando, se elas não se converterem, eles vão para o lago de fogo, vão para o inferno. Mas aí a decisão foi delas. A falta de orientação, esforço celestial, recursos celestiais, circunstâncias, condições, situações para a pessoa se converter, não faltou. Você sabe, você desde muitos anos, você já ouviu falar que as pessoas vão nas casas visitar, levar a palavra e fazem o apelo para a pessoa se converter. Você já viu falar que no seu bairro, aí perto do seu sítio, existe um lugar onde as pessoas se reúnem para aprenderem a palavra. E é ali onde as pessoas vão e lá se convertem. Você está entendendo? Então o Espírito Santo, os anjos, Yahushua, Yahweh e
As pessoas convertidas operam incessantemente para você se converter, para você receber aqueles 6 milagres. Então, os 6 milagres é a consequência. A causa é o quê? É esse mover, é esse trabalhar imenso do céu e da terra para que você se converta e receba os 6 milagres, os 6 milagres da conversão. Também eu quero que você veja comigo em Efésios aqui, Efésios capítulo 2 e no verso 4. Mas Iarro, sendo rico em misericórdia, por amor, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com o Messias. Pela graça sois salvos. Nota, isso é tremendo. Então a nossa vida, ela é cuidada por Iarro desde muito cedo. Desde o início da nossa vida. Antes de nós nascermos da mãe, Iarro já está trabalhando para nós nascermos de novo. Ele sabe que o nascimento da mãe não é motivo de festa. O motivo de festa é o dia em que você nasce de novo, em que você se converte ao Salvador Yahushua. 1 de João, novamente, nós já vimos lá um trecho muito interessante. 1 de João 4:10. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Iarro, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é apagamento de pecado, é perdão de pecados. E é por isso que ocorre o primeiro milagre, é a pessoa ter todos os pecados do passado perdoados. Mas eu estou querendo que você entenda que antes de a pessoa abrir a boca para se converter, o céu e a terra já está trabalhando para você, com urgência, aceitar Yahushua como Salvador. A sua vida nova inicia no momento da conversão, mas o trabalhar de Iarro inicia-se lá desde quando você ainda está no ventre materno. Desde a eternidade, ele já trabalha para você dar certo, para você ser perfeito como ele é perfeito. Nós vemos, e quando foi que ele começou a nos amar? Veja em Romanos capítulo 5 e no verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Iarro, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando nós reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu quero me ater à primeira parte. Quando nós éramos inimigos de Iarro, ele nos reconciliou com ele. De que forma? Nós, qualquer ser humano, não tem condições de se reconciliar com Iarro, porque tem o domínio de Satanás e Satanás não deixa. O que acontece? Foi preciso Yahushua derrotar Satanás para tirar de Satanás o direito de agir na nossa vida. E quando a pessoa recebe o convite para aceitar Yahushua, ali está o céu, a terra, todos os moveres operando para a pessoa dizer sim. E é justamente por isso que quando uma pessoa se converte, ocorre uma festa no céu. Os anjos de Iarro. Por quê? Porque essa gente, essa multidão já trabalhava para você se converter desde quando você estava no ventre materno. E essa inimizade que existe entre todo ser humano e Iarro é causada por quê? Nós vimos a causa porque ocorrem os 5 milagres. Agora vamos ver a causa
porque os 5 milagres não ocorrem sem a pessoa se converter. É que um ser humano, quando ele nasce, ele já é inimigo de Yahweh. Eu quero que você veja aqui, a gente pode analisar a causa dos 6 milagres olhando um pouco para 2 situações que Adão viveu em sua vida. Uma situação em que ele era perfeito, outra situação em que ele tornou-se imperfeito. Quando ele era perfeito, ele tinha comunhão, relacionamento de intimidade com Yahweh. Quando ele desobedeceu, então Satanás passou a ter domínio sobre ele. E ele perdeu ali tudo o que Yahweh tinha dado. E o que foi que Yahweh deu a Adão, logo que o criou, logo que fez Adão? Em Gênesis, no capítulo 1 e no verso 28, nós temos isso muito claro. Veja, e Yahweh os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então note que a primeira coisa que Yahweh fez quando fez o homem e a mulher foi abençoar. E quando Yahweh abençoou Adão e Eva, disse: sede fecundos, ou seja, tenham vocês a capacidade de se reproduzir. E essa capacidade que eu estou dando a vocês é suficiente para vocês encher o planeta Terra de gente. Mas gente santa, porque quando Yahweh estava fazendo isso, abençoando e dando essas instruções, eles ainda eram perfeitos. E no 28, Yahweh fez justamente o que prometeu no 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Yahweh combinou com Yahushua de criar o ser humano, de forma que o ser humano viesse a ter domínio. E no 28 ele designa, ele doa, outorga esse domínio para o primeiro casal. E note que ele diz aqui, ó, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. O que significa sujeitar a terra? A terra com tudo o que há nela. E ele explicita isso melhor: dominai sobre os peixes do mar, ter domínio. Eu quero deixar claro para você o que é o domínio. Quando eu lembro, eu era pequeno, ia para o curral com meu pai, ele ia cuidar do gado, das vacas, e quando meu pai ia entrando no curral, os animais seguiam, obedeciam. Ele tangia um para cá, outro para lá, e eles obedeciam. Então Adão recebeu domínio sobre os peixes do mar. Ou seja, a maneira como Yahweh criou Adão, não precisava Adão ter anzol para pescar peixe, era só chamar e ele viria. Não precisava rede, tarrafa, nada, porque ele tinha domínio sobre os peixes do mar. Comando era dado e a obediência imediata. Sobre as aves dos céus, ou seja, os seres que voam, Adão tinha domínio sobre elas. Você está entendendo? Que poder gigantesco! Não é aquele passarinho que é cativo e ele todo dia está vindo para a sua porta, não. É todas as aves do planeta Terra, esse planeta todo, todos os peixes de todos os mares do planeta estava sob o domínio de Adão. Você consegue entender a dimensão do amor que Yahweh tem por você? Aquilo que Yahweh deu para Adão e os seus descendentes. Você é descendente de Adão, eu sou descendente de Adão,
todo ser humano é descendente de Adão. Por isso precisamos entender esse grande mover, esse grande amor, essas grandes dádivas que Yahweh dá às pessoas indistintamente. E aqui você percebe uma coisa muito importante sobre todo animal que rasteja pela terra. A palavra rastejar aqui, em outras Bíblias, fala em mover, mas aqui está dizendo se deslocar. Todo animal que anda, todo animal que se desloca. Então, Adão recebeu a incumbência de encher a terra de gente santa e ter um planeta para sempre sustentável. O que foi que aconteceu? Nota, essa é a fase em que Adão era puro, a fase em que Adão era perfeito. Aí ocorre algo que faz Adão se tornar imperfeito. O que foi que aconteceu que fez Adão se tornar imperfeito? Aqui no capítulo 3, no verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. O que foi que aconteceu quando Adão comeu aquele fruto? Adão simplesmente entregou o ato de aceitar aquele fruto. Tá certo que quem trouxe foi a mulher, mas enviado por Satanás. O ato de aceitar aquele fruto já foi entregar, passar a faixa. Vê um presidente, quando é eleito, o outro passa a faixa para ele. Então, naquele momento, Adão passou a faixa para Satanás, entregando a Satanás o domínio sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo que rasteja pela terra. E pior ainda, eu vou falar para você uma coisa que você nunca mais deve esquecer na vida. Adão tinha a responsabilidade de encher a terra de gente santa. Mas a partir da hora que ele entregou a faixa para Satanás, ele entregou a Satanás o domínio do seu ser, o domínio da mulher, de quem ele era cabeça. Ele entregou a família nas mãos de Satanás. E o que foi que Satanás fez? Pegou a cadeia genética de ambos, alterou, de forma que a carne daquele casal e de todo ser humano passasse a ser contra Yahweh. Ou seja, esse interesse da mídia, da indústria, do comércio, de oferecer produtos, roupas sensuais, comidas gostosas e coisas semelhantes para atender à sua vontade, nada mais é do que uma disposição satânica que há nas pessoas de ser contra Yahweh. Que é que tem a ver vestes e enfeites com isso? É que é rebelião, é idolatria. Olha, eu quero que você entenda uma coisa que é fundamental. No livro de Gálatas, aqui, Gálatas, no capítulo 5 e no verso 17, diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. A carne, o espírito aqui é com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Então a carne do ser humano, a partir da hora que Adão desobedeceu, Satanás manipulou a carne, manipulou a cadeia genética, de forma que todo filho de ser humano, todo ser humano nascido de mulher, já tem uma carne que é contra Yahweh, que tem disposição satânica nela. Você está entendendo? Até a hora em que ocorrem os 6 milagres e a pessoa passa a ter domínio sobre a carne.
Percebe? Então a palavra domínio é uma palavra de ordem nesse nosso entendimento. É importante você entender que o amor de Yahweh é tão grande, mas tão grande, que quando ele olha para um ser humano, depois que nasce, ele olha para um bebezinho, com uma convicção límpida e cristalina de que aquele bebezinho é filho de Satanás. Por que é filho de Satanás? Porque quando Adão passou a faixa para Satanás, Satanás passou a ter direito de operar em todo ser humano. Além disso, todo ser humano já nasce com uma sentença de condenação por causa disso. Você está entendendo? Eu quero falar um pouco sobre essa parte aí, mas antes, veja aqui, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, quando o homem e a mulher comeu o fruto, logo sentiu medo de Yahweh. Medo por quê? Porque Yahweh deu a eles órgãos sexuais para eles terem práticas sexuais e encher a terra de gente santa como eles eram. Nessa hora, eles percebem que não tem mais essa condição, não tem mais essa capacidade. Por isso fazem cintas, né, tanguinhas para cobrir o seu corpo com vergonha, mas não é vergonha sexual, é vergonha porque Yahweh entregou a eles instrumentos sexuais, órgãos sexuais, libido, todas as condições espirituais para eles encherem a terra de gente santa. Então é preciso nós analisarmos Adão na dimensão perfeição, no tempo de perfeição, e Adão depois da desobediência. Por que é necessário saber disso? Porque de lá para cá, Yahweh não para de trabalhar para resgatar você e todo ser humano, para restaurar a família, para restaurar o planeta, para pôr em ordem a criação, o mais belo projeto que ele tem na Terra, que é a família. Isso é maravilhoso. Então, recordando aqui, nós estamos falando sobre a causa dos 6 milagres. Porque é que é preciso acontecer os 6 milagres. É porque a situação de degradação, de opróbrio, de miséria, de satanismo em que um ser humano é gerado, gestacionado e educado é tão grande que Yahweh, na sua misericórdia e por causa do seu imenso amor, não cessa de operar, de mover situações para que a pessoa chegue a se converter. No livro de 1 Timóteo, ele diz, no capítulo 2 e no verso 3, isto é bom e agradável diante de Yahweh, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Yahweh é que todas as pessoas se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade que ocultaram de você, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está jazendo em mentiras. E a palavra que é a verdade está sendo deixada de lado pelas religiões, pelos governos, pela ciência, pelo mundo dos negócios, pela mídia. Isso aqui é onde está a voz de Yahweh, os ensinos. Isso aqui é o manual do usuário, é o manual do fabricante para a sua vida dar certo. Mas esses atores que eu citei, eles ocultam isso, eles são indiferentes, são opostos a isso aqui. Mas o amor de Yahweh para você é tão grande que fez você hoje estar ouvindo esta mensagem. E ele diz em 1 Timóteo 5,
5, capítulo 2, verso 5, assim: porquanto há um só Iarro, e um só mediador entre Iarro e os homens, o Messias Yahushua, homem, o qual assim se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, quando nós ainda éramos pecadores, Yahushua derrubou a parede de separação que havia entre nós e Yahweh. Os obstáculos, a muralha que impedia nós nos comunicarmos, nos relacionarmos com Yahweh. Yahushua derrubou esse obstáculo. E hoje Yahweh convida você, já que você está entendendo por que ocorrem os 6 milagres, para você aceitar Yahushua e receber os 6 milagres consciente da necessidade que você tem. Eu quero ler com você um trecho aqui que é muito importante e antes fazer uma advertência. Se nós chegarmos para uma pessoa, um engenheiro, e falar do Evangelho, ele fica lá no fundo pensando em si. Ele não fala, mas no fundo a maioria tem uma indagação. Me dê um motivo para eu me converter? Por que é que eu tenho que me converter? Eu estudei, eu me formei, batalhei, conquistei a vida. Por que é que eu preciso me converter? A resposta é simples. Porque se não se converter, irá para um lago de fogo, onde viverá eternamente ardendo no calor intenso. Aí você vai para um médico, ou um advogado, ou um contador, ou um empresário. Ele tem dentro de si a mesma pergunta que Satanás incutiu. Me deu um motivo para eu ter que me converter? Eu estruturei minha vida, lutei, foi duro, cheguei aqui com muito sacrifício. Por que é que eu preciso me converter? E você precisa, você que leva o Evangelho dentro de casa para as pessoas, você precisa ter essa resposta. Porque se não se converter, ao partir desta vida, irá para um lago de fogo. Onde é que está a prova disso? Em João, no capítulo 3, e no verso 3 e no verso 5, diz assim: ao que respondeu Yahushua, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Yahweh. O que é o reino de Yahweh? É o reino do céu. Então, quem não se converte não vai ver o reino do céu. Se converter é a mesma coisa que nascer de novo. No verso 5 ele diz: respondeu Yahushua, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Yahweh. Nascer da água, batismo. Nascer do Espírito, Espírito com E maiúsculo, é nascer do Espírito Santo, é nascer de Yahweh. Não pode entrar. Então a resposta é esta. Se você não se converter, não poderá ver nem entrar o reino de Yahweh. E quem não entrar no reino de Yahweh, ao partir desta vida, irá para um lago de fogo, onde estará Satanás. Isso é importante. E se a pessoa ainda insistir em motivos, não, eu não tenho condenação, meu pai era um homem de bem, meus avós, uma família conhecida, eu não tenho processo, não tenho nada contra mim. Você tem desde quando está no ventre materno. Escuta aqui, Romanos capítulo 5, verso 16. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Uma só ofensa, a ofensa de Adão.
um só pecado, o pecado de Adão, gerou em todo ser humano o quê? Condenação. Está dito aqui no verso 16. E o verso 18 confirma isso. Olha só. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, tá vendo aí? Juízo é o que? Julgamento. Ou seja, aquela pessoa que diz que se formou em medicina, construiu um patrimônio, que educou os filhos, criou os filhos na melhor escola e fez toda essa conversa, se não se converter, vai para o lago de fogo. Mais um detalhe, aí agora eu quero chamar a atenção de pais, mães e educadores. A responsabilidade de conduzir a criança para o céu é do pai, da mãe e dos educadores. Educar uma criança é encaminhá-la para o céu. É dar o ensino que ela precisa para tomar a decisão de ir para o céu. Isso é educar. Qualquer coisa fora disso é deseducar, desinformar. Pois bem, então, a criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, no início da sua vida, ela já tem que ter noção da condição em que ela nasce e as duas possibilidades de situações de futuro que ela pode ter. Um futuro excelente ou um futuro horrível. Então, qual é a causa de se fazer os 6 milagres? É fazer um mover na pessoa que se converte para que ela nunca tenha problema depois da conversão, a ponto de perder a sua chance, oportunidade de entrar no céu. Vimos que os 6 milagres, na verdade, é um aparato, é um arsenal, é instrumentação, capacitação, habilitação que Yahweh faz para que a pessoa viva neste mundo inabalável, faça parte do reino inabalável, que é o reino de Yahweh, e, mais do que isso, ajude outras pessoas a se converterem também. A conversão de uma criança é responsabilidade do pai e da mãe. Por quê? Porque são as pessoas a quem Yahweh entregou aquela bênção. Então, quem recebe um filho, quem ganha um filho, recebe uma bênção. E você não deve pegar essa bênção, esse filho que você recebeu, e entregar a Satanás como Adão nos entregou a Satanás. Aliás, a criança já nasce sendo de Satanás. Você não pode permitir que essa criança cresça e continue andando para o caminho, para no futuro estar com Satanás num lago de fogo. Então, qual é a causa? O que é que move? Qual é a razão de Yahweh fazer aqueles 6 milagres no ser humano na hora que ele se converte? É para garantir a vitória, para que a pessoa se torne intocável por Satanás. Veja 1 de João, no capítulo 5, a garantia que Yahweh dá para quem se converte. 1 de João, capítulo 5, no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Yahweh não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Yahweh o guarda, e o maligno não lhe toca. Aqui está a garantia de que Satanás não toca. Em quem? Na pessoa que se converte ao Salvador Yahweh. Porque é que as pessoas, Yahushua disse, as pessoas, aos discípulos dele, que todo discípulo dele é odiado. É odiado por quê? Odiado por Satanás. E por que as pessoas passam a odiar quem se converte? Porque são movidas por Satanás e a instrução, a orientação, o ensino que Satanás dá é orientar as pessoas. De onde é que vem guerras? Seres humanos matando seres humanos, irmãos matando irmãos, como a gente vê, por exemplo, aí, Israel e o mundo árabe, ali são irmãos, descendentes de Abraão se matando.
Por quê? Porque não tem Iarro, porque não se converteram. Israel não se converteu, o mundo árabe não se converteu. Por que é que a gente vê o poder de Iarro se manifestando onde tem pessoas convertidas? Compara, por exemplo, a realidade de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Sul, onde Iarro tem muitos filhos, muitos servos lá, a gente vê a prosperidade, a abundância. A gente vê em todo o mundo, onde tem filhos de Iarro, a palavra de Iarro prospera, o poder de Iarro se manifesta, os filhos de Iarro têm vitória e assim o reino de Iarro cresce. Então, qual é a razão? Qual é a causa de se receber 6 milagres? É o amor e a misericórdia de Iarro pelas pessoas caídas, perdidas, ímpias, enquanto elas ainda são pecadoras, enquanto ainda são degradadas. Iarro ama, Iarro opera, Iarro tem misericórdia, tem compaixão e opera para que aquela pessoa chegue a um dia abrir a boca e dizer que aceita Yahushua. Então, quando Yahushua diz lá em João, que nós lemos, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Significa que quando uma pessoa se converte, ali não é mérito dela, não é ela que, de si mesma, eu vou me converter, hoje eu vou aceitar e vou, não. Foi Iarro trabalhando. Eu sei o quanto Iarro trabalhou. Em outro encontro aí, eu dei o testemunho de moveres grandiosos que Iarro fez na minha vida para que hoje eu possa estar aqui em pé. Se não fosse a misericórdia, a longanimidade dele, eu não estaria aqui em pé, porque Satanás odeia quem é convertido. E eu não vou partir deste planeta enquanto não se cumprir na minha vida todo o plano de Iarro. Satanás que recue, Satanás que saia da frente, porque aqui na terra ainda existem servos de Iarro. E eu dou um conselho a você, depois do arrebatamento, os servos de Iarro terão saído da terra e Satanás vai oprimir todos os moradores da terra, usando um governante global que está sendo treinado aí para isso. A qualquer momento isso pode acontecer. Qual é a causa dos 6 milagres? O que é que faz acontecer os 6 milagres? É o grande mover que Iarro faz na sua vida. A pessoa se converteu, eu me converti com 42 anos de Iarro, de idade. 42 anos de Iarro trabalhando para mim chegar a esse ponto. Quem se converteu com 18 anos, tem 18 anos de Iarro. 18 anos de Iarro trabalhando para pessoas converter. Agora, medita. O que significa a pessoa negar se converter? O que significa realmente a pessoa não aceitar Yahushua? É uma selvageria muito grande. É uma rebelião muito grande. É uma soberba exacerbada. Aceita Yahushua, te converte logo. Aí você recebe os 6 milagres e vai ter uma vida de vitória. Lutas, sim, mas vitórias muito mais. Você vai entender a palavra quando lê, porque quem se converte lê umas partes, mas não entende direito. Você vai entender plenamente. Você vai ser feliz de verdade. Você vai entender qual é o sentido da vida. Você vai estar seguro de que quando partir desta terra você tem um lugar, uma casa de ouro lá no céu para morar. Você vai ter convicção de que Iarro te ama, Yahushua te ama e que nunca te abandonarão. Você vai ter certeza que na pior dificuldade que você possa estar, você tem com quem contar para tirar você dali. Você vai estar plenamente atendido, assistido.
Aceita o convite? Eu te convido agora para você se converter. E como é que acontece? Você diz se quer converter, eu vou explicar como é que você diz. Depois que você disser, a gente ora, e depois que orar, pronto, você é convertido. É cidadão do céu, é filho de Yahweh, mais que vencedor, é embaixador do céu na terra, cidadão do céu. Se converte, vai, aceite o convite. Eu peço que a irmã Sheila venha para cá. Nós vamos convidar você para se converter. E logo em seguida eu já vou fazer a oração para que quando você se converter, tudo já esteja. Quando você se converter, a oração feita aqui já registra a sua conversão no céu. A irmã Sheila vai estar aqui para orar também, para que fica bem juntinho, porque depois quando vai precisar o vídeo. Aleluia. Então, se você quer se converter ou renovar sua aliança com Yahushua, você diz assim: Yahu querido, em nome de Yahushua, eu venho neste momento declarar diante das testemunhas que estão nos vendo agora, ou presente, ou online, ou no futuro, quando alguém vê esse vídeo, eu declaro que eu recebo Yahushua como meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Yahushua. E ele passará a partir de agora a ser meu Salvador, meu guia, meu mestre. Yahushua, eu me entrego sem reserva a ti. A minha vida é tua. Faz os milagres acontecerem em mim. E eu, a partir de agora, serei do céu, cidadão do céu, para a glória de Yah. Pronto, agora nós vamos orar para selar essa sua decisão lá no céu. Oremos. Yahweh querido, em nome do Salvador Yahushua, nós colocamos diante de ti esta vida que neste momento entregou a sua vida a Yahushua. Seja uma, duas, três, quantas forem. Seja agora, depois, mas nesta vida, Pai, nós te pedimos. Cancela seus pecados do passado, perdoa-os. Torna teu filho. Escreve seu nome no livro da vida. Manda teu Espírito para habitar nela. Dar a ela poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagres. Coloca teus anjos à disposição para assisti-la naquilo que é difícil ou impossível para si. Pai, abra as comportas do céu. Dará a estas vidas a convicção da nova identidade que elas possuem, de sal da terra, luz do mundo, mais que vencedor, embaixador do céu na terra, dispenseiro dos mistérios de Yahweh, filho de Yahweh. Dar a elas, Pai, a disposição de, a partir de hoje, ajudar outras vidas a decidirem se converter também. Estas vidas, Pai, nasceram de novo, são teus filhos. Assim como os amasse, ainda quando eram teus inimigos, agora como filho muito mais será a condição delas, Pai, para diante de ti. Assim seja. Pronto. Se você se converteu, neste momento está acontecendo uma festa no céu. Mas é uma festa imensa. É uma festa grandiosa. Porque a palavra diz isso. No céu existem trilhões de anjos que estão fazendo festa por quem se converteu neste momento. E por você que verá esse vídeo depois, esta oração também vale. Diga sim, dá pause, volta o vídeo, escuta a oração, pronto. E depois que você ouvir a oração, ela já fez os efeitos em você, você recebeu os 6 milagres e a partir daí é vitorioso, é filho de Yahweh para sempre. Louvado Assim seja seja. Yahweh. Em nome de Yahweh. Tem algo para dizer para essas vidas? Glória a Yahweh e fique certo.
que nesta hora está acontecendo uma grande festa no céu. Uma festa como você jamais participou de nenhuma outra, que você pode até nem conseguir imaginar. Mas os anjos estão celebrando a vitória que você conquistou nesta hora, abrindo a sua boca e confessando Yahushua como seu mestre e seu salvador. Agora você é filha de Yahweh, filha do Todo-Poderoso, e saiba que existem trilhões de anjos que estão à tua disposição nesta hora e que o próprio Yahweh vai mover todas as circunstâncias para que a tua vida dê certo aqui na face da terra e que você possa levar essa mensagem a muitas outras pessoas para que elas também se convertam, nasçam de novo e passem a fazer parte da família de Yahweh aqui na terra. E o grande amor que Yahweh tem por nós, Ele dará a você para você amar aquelas pessoas que te feriram, que te fizeram mal. Porque Romanos 5,5 diz que Yahweh derrama do seu amor no nosso coração através do Espírito Santo. Aleluia. Assim seja. Aleluia. Que Yahweh abençoe a sua vida, a sua família, agora e para sempre. Assim seja.